Olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Pará de Minas, quarta-feira, 8 de maio de 2024. No ar, pelo canal Amantes da Curva Capital, mais um boletim econômico com dados que foram notícias no domingo, na segunda e na terça-feira. E hoje, calma, estamos começando o mais vitaminado, mais oxigenado, mais detalhado, dinâmico e extenso boletim econômico de Pará de Minas e região pelo canal Amantes da Curva Capital. Pessoal, não é novidade para nenhum de nós brasileiros que o estado do Rio Grande do Sul, um estado surpreendentemente importante super importante, tem nada de surpreendente, super importante na economia brasileira, que por causa de fenômenos naturais climáticos praticamente foi assim destruído, né? E com vários cidadãos mortos. Parece que a última notícia que eu cheguei a ficar sabendo aí estava infelizmente em cerca aí de 90 mortes, gente. É muita coisa, né? É brincadeira. E assim, tudo isso vai ter impacto também aqui para nós, né? Quem tá achando que é só eles lá no sul com o problema deles e que nós aqui não vamos ter nada, então aguardem para ver. E se você tiver bala na agulha, então coloque, se não tiver, coloque para aguentar, porque não vai ser bravo, viu, de passar por tudo isso. O estado do Rio Grande do Sul, ele é assim de extrema importância para o PIB, né, o Produto Interno Bruto do Brasil, viu? Então, se eles sofrem lá também, nós vamos também sofrer por aqui, com certeza, viu? Não na magnitude que é eles, tá? Mas assim, de forma mais economicamente falando. Bom, deixando a economia de lado aqui nesse instante, eu queria falar com vocês aí que tem vários canais aqui no YouTube de corretoras, de bancos e tudo mais, né? Até dessa vez a grande mídia televisiva aí parece que está fazendo uma campanha séria também no intuito de ajudar. Então, se você puder ajudar com qualquer coisa, eu não digo dinheiro não, que tá complicado para todo mundo, né? Mas eu estou falando assim em alimentos, né, que não são perecíveis, né, que podem durar mais tempo por causa da viagem, né? Então, assim, quem puder ajudar, eu gostaria muito, viu, que ajudasse, né? De um jeito aí ou de outro, sei lá, cada um à sua maneira. Mas se puder ajudar, é muito bom, viu? Pois é, enfim, a quarta-feira chegou, né? E com ela é o seguinte: e a Selic, hein? Como é que vai ficar? Como é que ficou? Né? Nós tivemos um consenso, um dissenso. Bom, aposta-se, é claro, que num dissenso, porque é um banco central assim
pode-se dizer autônomo, né? Então, quando existe essa autonomia, é óbvio que pode haver aí um dissenso mesmo, né? E com o comunicado de hoje, a renda fixa está dando voos, né? Alçando voos grandes, os pré-longos, né? Fixados aí estão nadando de braçada, mas ela, né? Não existe almoço de graça, vocês sabem disso. Então é os longos, né? Você aplica e vai deixar lá por enquanto, né? Mas que a tendência dela, depois de passar toda essas coisas que estão no mundo inteiro aí, né? Esses fatores geopolíticos, a macroeconomia também interferindo de forma, e dessa vez bem mais agressiva, né? Então, aí quem sabe, né, o mundo tenta voltar à normalidade, apesar que ultimamente está vindo uma porrada atrás da outra, então eu não sei mais o que é que não. E se você também que está posicionado em bolsa de valores aí e que está querendo fazer uma graninha muito boa, a hora é agora, porque a bolsa a tendência dela é despencar, né? Ela vai ter uma queda por aí, e essa queda aí, para quem quer comprar ações agora, é agora ou nunca, né? Tá bom? Gente, dando início então aqui agora, vamos começar aí. E esse disclaimer que eu coloquei na descrição do vídeo aqui embaixo aqui, tá, para vocês, é só para falar que todo o conteúdo aqui do Boletim Econômico, ele não pode ser entendido horas em uma como uma influência nos investimentos de quem quer que seja, tá? Isso aqui é informativo e educativo, nada mais do que isso, tá? Então, quem quiser se basear nisso, o problema é todo seu. A gente não pode ser responsável pelos erros dos outros, tá bom? E ninguém aqui tá para influenciar ninguém, viu? É isso. Bom, vamos falar primeiro, vamos dar um voozinho rápido lá nos Estados Unidos e vamos falar da empresa de Warren Buffett, né? Que ela reportou mais lucros, porém um pouco abaixo, né? A Berkshire Hathaway registra lucro líquido de 12,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024, queda de 64,2% ante mesmo período do ano passado. Esse conteúdo dessa reportagem é do Estadão. A Berkshire Hathaway registrou lucro líquido de 12,702 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2024, queda de 64,2% ante mesmo período de 2023. Segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira, o resultado corresponde ao lucro por ação, né? Que é o famoso deles lá, o EPS, tá? Que é um indicador financeiro amplamente utilizado por investidores e analistas de mercado para
avaliar a rentabilidade de uma empresa. Em outras palavras, o EPS mostra quanto lucro a empresa gera por uma ação, tá bom? Esse número é crucial para os investidores, pois ajuda a determinar o valor das ações de uma empresa no mercado. É um indicador fundamentalista, tá? Igual os nossos aqui, nem todos são iguais, tá? Nem todos, né? Agora que eu sei aí a margem EBITDA, o EBITDA, né? Tanto faz aí. E também é o nosso famoso preço sobre o PL, né? O preço sobre lucro, tá? Que esse é um indicador também universal, tá? Aí então corresponde então a lucro por ação de 8.825 dólares para as ações de classe A e desculpa aqui, 8 dólares e 82 centavos para ações de classe A e 5,88 dólares para ações de classe B. Em igual período do ano passado, a gestora de Warren Buffett, como CEO, teve lucro líquido de 35,504 bilhões de dólares e a EPS e os EPS, né, de 24 dólares e 37 centavos e 16 dólares e 25 centavos para ações de classe A e B, respectivamente, tá? Apesar da queda de 64% no lucro líquido em um ano, o Dow Jones aponta que analistas esperavam que um tombo fosse ainda maior, de 72%. Já os lucros operacionais saltam de 39% na comparação anual para 11,222 bilhões, tá? Só um minutinho, meus amores. Eu esqueci. Vamos lá então, né? Desculpem aí. Viu? Segundo analistas, né, segundo a Dow Jones, esperavam que os lucros operacionais por ação subissem de 4 dólares e 47 centavos, com as receitas atuando 2% para pouco mais, aumentando 2% mais, para um pouco mais de 87 bilhões, tá? De dólares. A empresa comprou de volta 2,6 bilhões em ações no primeiro trimestre, acima dos 2,2 bilhões no quarto trimestre de 2023, tá? De volta para o Brasil, querem embolsar dividendos? Então, vamos lá. Elétrica e construtoras têm Datacom nesta semana, vamos ver.
Então vamos, tem aí, ó, Datacom ainda, hoje é quarta, tá? 4 empresas têm Datacom programada para dividendos na primeira semana cheia de maio. E tá mesmo, viu? Maio entrou, mas entrou, né, assim, tirando esse cenário tão, né, desconexo lá no Rio Grande do Sul, até que maio não foi tão, não está sendo, né, tão ruim assim não. 4 empresas, então, tem Datacom programada para dividendos na primeira semana cheia de maio. Entre os dias 6 e 10, na segunda-feira 6, né, a Engie Brasil tem data base para proventos de 994,4 bilhões de reais que serão entregues no mês de julho, tá? O montante equivale a R$1,21 por ações. Já os acionistas da Cury, com posição na quarta, 8, hoje aí, ó, hoje, viu? Tá? Garantem até 256 milhões de reais em dividendo. Salvo engano, vocês têm até a meia-noite de hoje, viu? Para poder comprar isso aí, tá? E agora são 20 horas e 33 minutos, viu? Então eu acho que vocês ainda podem comprar, tá? Quem é focado em dividendo, né, gente? A companhia vai pagar 91 centavos por papel em data ainda a ser definida. No dia seguinte, amanhã, dia 9, a Exetec tem Datacom com proventos de R$ 13,46, sendo... Guilherme, ai, acorda. 13,46 milhões de reais, sendo 0,06 centavos por ação, tá? O dinheiro cai na conta dos investidores até o último dia útil deste mês, 31. Por fim, na sexta-feira, dia 10, fecha a data de posição acionária para os dividendos da Metisa. A companhia vai distribuir 40 centavos por papel ordinário e 44 centavos por preferenciais no dia 27 de junho, tá? Então olha só, 4 centavos a mais as preferenciais. Tem gente que fica nessa bobagem aí com as ações ordinárias, né? Pois é, as preferenciais estão pagando aí até mais, dependendo da empresa. A Metisa Metalúrgica Timbonense S.A. é uma empresa que comercializa ferramentas agrícolas, lâminas para corte de pedras ornamentais, ferramentas de penetração no solo, acessórios ferroviários, peça para implementos rodoviários, além de ferramentas naturais, manuais e arruelas, tudo isso aí, tá? A gente tem que colocar aí como é que se diz? Um asterisco, porque está sujeito a alterações das próprias empresas, viu? Então, eu fiz questão de colocar aí um pouco da empresa, viu? Para que vocês que não são conhecedores dela, igual eu por exemplo, aqui, que não era muito chegado, assim, conhecido dela, então eu fui dar uma estudada aqui primeiro para ver, tá? A Magazine Luiza
ponto de inflexão, o Safra vê um ponto de inflexão nos resultados do primeiro trimestre, destaca relatório enviado e assinado pelos analistas Vitor Pini e Thales Granello. A empresa, que já voltou ao lucro no quarto trimestre, deverá apresentar crescimento do EBITDA 18% em relação ao ano anterior, impulsionado por uma margem bruta mais alta e um prejuízo líquido muito menor, menos 2 milhões versus menos 258 milhões no primeiro trimestre de 2023, que foi positivamente impactado por menores despesas financeiras, tá? Relacionadas ao pagamento antecipado de recebíveis. Por outro lado, o desempenho de receita de 9 bilhões de reais será mais fraco, uma vez que o desempenho negativo do IP de vendas próprias, devido ao repasse completo do default, 30% no primeiro trimestre de 2023, foi compensado pelo eu vou ficar devendo vocês aqui agora. Alguma coisa deu errado aqui, viu, gente? Saiu fora do meu script aqui e eu não sei porque eu tô sem ele aqui. Muito triste isso, mas fazer o que, né? Posso fazer nada, sumiu. O Banco do Brasil e Itaú, os melhores continuarão os melhores. Para o Banco do Brasil, a XP Investimento espera que o primeiro trimestre mantenha as tendências observadas no quarto trimestre. Abre aspas, o BB aparentemente tem conseguido navegar neste cenário mais difícil. Esperamos que a sua margem financeira bruta aumente 14% em comparação com o ano passado e menos 6,6% em relação ao trimestre anterior, principalmente devido a operações de créditos mais modestas, fecha aspas, discorre no analista do XP, viu? No caso do Itaú, por mais um trimestre consecutivo, a XP espera que o Itaú Unibanco apresente um crescimento de apenas um dígito na sua carteira de crédito, negativamente impactado pela sazonalidade e pelo menor número de dias úteis, tá? O M2 deverá continuar a ser impulsionado pelo aumento da carteira de crédito, aumentando 8,5% ao ano e menos 1,3%
em termos trimestrais. Adicionalmente, a corretora prevê que o NPL se mantenha estável no trimestre em 2,8%, juntamente com um sólido índice de cobertura de R$ 209, por cento, menos 300 bips do trimestre. O Banco do Brasil e o Itaú Unibanco, apesar de enfrentarem comparações desafiadoras, devem manter a recente tendência positiva de crescimento da carteira de crédito e apresentar taxas de inadimplência relativamente estáveis, tá? A XP espera mais um trimestre de crescimento robusto na carteira de crédito do BB, provavelmente em linha com o ponto médio do seu guidance, que é de 8% menos 12%, e que também está relacionada aqui, gente, ao agronegócio, apesar das recentes preocupações relacionadas com uma desaceleração mais forte do que o previsto no setor do agronegócio, tá vendo? Vamos para a economia agora aqui, para a gente já ir fechando, a nossa segunda. A Selic 10,25% ou 10,50%. Vejam as apostas para o Copom desta semana, que foi hoje, Bom, o Comitê de Política Monetária, o Copom, deve desacelerar o ritmo de cortes na Selic já na reunião dessa semana, avalia analistas do mercado. A reunião do Banco Central acontece na terça-feira, dia 7, e na quarta, dia 8, porque começa igual quem lê o boletim econômico que eu ponho lá no Facebook, pode ver que começou ontem para terminar hoje, tá? A reunião do Banco Central acontece na terça-feira, dia 7, e na quarta, 8. Diante da projeção de cortes de juros nos Estados Unidos, da atividade doméstica robusta e das expectativas de inflação ascendentes, a projeção de cortes será de 0,25 pontos percentuais. É predominante, tá? E não 0,50, viu? Igual vem falando aí, Tá? E igual o mandatário do executivo quer. Assim, a taxa deve cair para 10,50% ao ano. Na última reunião, quando reduziu a Selic de 11,25% para 10,75%, o Banco Central tirou o plural das projeções de corte de 0,5 ou 50% pontos percentuais, No comunicado de março, os membros do Copom sinalizaram que antevém, em se confirmado o cenário esperado, redução de mesma magnitude na próxima reunião, fecha aspas. Então, no entanto, os discursos mais hawkish,
incisivos ali dos membros do comitê fizeram os mercados mudarem a rota de projeções. Os analistas da Empiricus Research, Matheus Spier, e destaca o analista, tá? Destaca que a possibilidade do Federal Reserve demorar mais para reduzir os juros tem sido mencionada frequentemente por Roberto Campos Neto como um fator de risco significativo. Para os ativos de risco, a continuidade do ciclo de redução de juros seria ideal. No entanto, reduzir a Selic de forma precipitada, sem suporte do ambiente internacional, poderia desestabilizar o câmbio, com consequências adversas para a inflação, fecha aspas. O que ele quis dizer com isso? Que tem todo um cenário geopolítico e macroeconômico envolvendo isso também. Então, quer dizer, o Brasil, né, ele é data dependente. Até os Estados Unidos, né, até o Fed, ele é data dependente das políticas internas dele lá mesmo. Então, o Brasil que não vai ser, né, gente? Então, o Brasil é data dependente. Então, o que Campos Neto falou aqui é isso, que reduzir demais essa taxa Selic, fazer um corte brusco, né, pode ter efeitos bastante complicados aí para a nossa economia, então, e principalmente para a inflação, né? Porque ele não tem condições de fazer isso de qualquer maneira, tá? Por causa dos resultados advindos lá do país, né, do norte dos Estados Unidos, a primeira economia do mundo aí, tá? A XP Investimentos avalia também que as perspectivas de inflação estão mais desafiadoras devido às razões internacionais e locais. Parece razoável esperar uma condução mais gradual de flexibilização monetária, dizem os analistas. E a Selic terminal, então, né, que é essa que a gente vê aqui, depois de ajustes da projeção para a reunião do Copom de maio, que ontem e hoje, né, a Empiricus elevou a expectativa para a Selic terminal, tá? A projeção mediana para a Selic ao final do ciclo de política monetária foi ajustada de 9,50% para 9,75%, diz Spies, o Matheus Spies, tá? Já a XP está ainda mais cautelosa e vê agora a taxa terminal em 10%, tá? O Copom precisa atingir uma taxa Selic terminal mais elevada, reiteram os analistas. Uai, gente, é igual eu venho falando, e não é de hoje, né? Se você quiser conter a inflação, não é dando canetada, não é xingando, não é falando que esse governo é um governo de gabinete, não um governo ministerial, não é gritando com o ministro da Fazenda, não é xingando a ministra do Planejamento e o resto dos ministérios, tudo, né? Menos os militantes, né? Esses aí têm lugar a cativo. E assim por diante, que o cenário vai melhorar.
Não é falando que aturou Campos Neto aí um ano e 6 meses, que agora mais 6 meses não será difícil. Não. Eu não tenho nada contra o Galipo. Aliás, já que ele é o mais cotado, né, para assumir o lugar do Campos Neto, eu acho ele uma indicação muito boa desse atual governo, tá? E embora hoje me parece que ele tenha votado contra esse aumento menor, né, essa queda menor da Selic, tá? Porque nesse momento já terminou a reunião lá e não foi consensual, viu? Então, as small cap, que podem saltar quase 100%, entra para carteira de maio do Itaú. Veja o que comprar. Isso é bom olhar isso, viu, gente? O Itaú BBA realizou uma troca em sua carteira de small caps, que são essas empresas menores e com grande potencial de aumentarem, né? Então, assim, são empresas com capital de mercado, né? Assim, bem menores, né, que as grandes empresas mesmo, mas que tem também potencial de crescimento aí muito maior do que elas, porque elas já estão lá no topo da pirâmide, como eu falei com os senhores por várias e várias e várias vezes, tá bom? Bom, o Itaú BBA realizou uma troca em sua carteira de small caps para o mês de maio, com a saída de Guararapes para a entrada do grupo SBF. De acordo com o analista Victor Natal, nos atuais níveis de preço do setor de varejo, há nomes mais interessantes no radar do que Guararapes. Ainda assim, ele destaca que a companhia deve seguir apresentando sustentabilidade das tendências de ganho de eficiência e melhora na qualidade de crédito ao longo de 2024 em relação ao grupo SBF. Natal afirmou que os bons resultados do quarto trimestre reforçam a confiança para a dinâmica do ano de 2024. Esperamos uma retomada do consumo e a empresa estará exposta à base de comparações mais fáceis, do que deve fazer com que a empresa sustente um desempenho operacional sólido ao longo do ano. Fecha aspas aí, diz o Natal lá da vida lá, né? O preço justo proposto pelo Itaú para a SBF é de R$22, proporcionando uma eventual alta de 97,8%. O rendimento de dividendos projetados para 2024, por sua vez, é de 3,1%. A carteira de small caps da instituição, ou seja, do Itaú, recuou 7,1% em abril, ante uma queda de 1,7% do Ibovespa. Abre aspas aqui de novo. O desempenho da carteira, assim como a carteira Top 5,
foi impactada por Cirela, fecha aspas, explica Natal. A performance acumulada do portfólio desde a criação em janeiro de 2015 é de 98%, frente ao desempenho de 146% do Ibovespa, tá? Então é bom dar uma chegadinha no Itaú amanhã para dar uma olhadinha lá, porque acompanhar pelo home broker lá é melhor do que aqui, né? Stellantis, dona da Fiat, quer contratar brasileiros após realizar demissões em massa. Entenda. Lá vem bomba, quer ver? A Stellantis fruto da fusão entre a Fiat e a Chrysler e a PSA Group, e dona de marcas como a Jeep, tenta recrutar mais trabalhadores em países como Índia, Marrocos e Brasil, onde a mão de obra é mais barata, enquanto demite funcionários na Europa. Em março, a empresa já havia reportado a demissão de funcionário nos Estados Unidos, aproximadamente 400, e também na Itália, pelo menos 2.500. Uau! A medida é feita enquanto a empresa observa a diminuição na demanda por veículos elétricos. Eles estão chegando aí, né? Cuja produção ainda é mais cara que a de carros a combustão. Stellantis procura mão de obra barata e investe em Brasil. Eu sabia. Que o Brasil é tudo. Vai gostar de lixo assim desse jeito. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. De acordo com a Bloomberg, o salário anual de engenheiros nos países onde os cortes foram observados variam entre 150 mil dólares a 200 mil dólares. Em países emergentes, como o trio buscado pela Stellantis, né? Desculpe aí, os custos são de 20% a 30%. E cadeirinha já é difícil pra mim, né? Eu acho que lá no coisa tava melhorzinha que a cadeirinha antiga, velho. Perdi aqui também. Os custos são de 20% ou 30% desses valores, gastando apenas 53 mil dólares por engenheiro a cada ano. Também, de acordo com a agência de notícia, né, a Bloomberg, o objetivo da empresa é ter aproximadamente 2/3 de seus engenheiros em países de menor custo. No começo de março, a dona da Fiat já havia anunciado o investimento de 30 bilhões em fábricas brasileiras entre 2025 e 2030, lançando pelo menos 40 novos produtos. A Bloomberg quer dizer, tá? Natalie Kennedy, diretora funcionária da Stellantis, afirmou que a empresa continuará a otimizar os custos de mão de obra. Abre aspas.
sempre há mais potencial quando se trata de disciplinar custos, completou a diretora aqui. Agora vamos para os dados que fizeram notícias no dia 6, tá bom? Estranhamente, isso é a minha newsletter, tá? Que eu escrevi para vocês. Estranhamente, a Bolsa de Valores nesta segunda-feira, dia 6, até que abriu em alta o pregão, tocando na máxima de 129 mil pontos até por volta das 11h30. Mas depois, pouco antes das 12 horas, a volatilidade começou e aí a coisa não deu. Desandou tudo, mas foi cedendo no restante do dia para fechar perto do nível de abertura. A projeção do Boletim Focus continuam, as projeções, desculpem, tá? Do Boletim Focus continuam subindo em relação à baixa de juros da Selic em dezembro deste ano. Depois de começar o ano em 9%, foi para 9,5% na semana passada e agora 9,63%, com perspectiva de atingir 9,75% em breve. Assim, a decisão e comunicado do Copom / Banco Central na quarta-feira à noite, né, será fundamental para a precificação dos juros futuros na quinta-feira. Depois do término da reunião do Copom nesta quarta-feira, vamos terminar a nossa newsletter, tá? E vocês vão aguardar aí mesmo, viu? Porque a Gerdau pode entregar mais, segundo o Itaú BBA. O Itaú BBA, em relatório assinado por Daniel Sanson e equipe, elevaram a recomendação da Gerdau para o performance, né? Performance, tá? Que é o desempenho esperado acima do mercado, da média do mercado. Entre os motivos estão um valuation bastante atrativo e a melhora do momento operacional tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde a rentabilidade é resiliente. Abre aspas. Acreditamos que uma reorganização de pessoal no Brasil poderia render até 1 bilhão em economia de custos, o que poderá começar a ser visto até o final de 2024, fecha aspas, afirma o relatório. O que isso quer dizer? Né? Acho que é gente que vai tomar o pezinho na bunda aí. Essa expectativa é baseada no aumento de 3.500 funcionários no quadro da empresa no ano passado, em comparação com o nível pré-Covid, o que faria com que houvesse um retorno às configurações anteriores e poderia levar a uma redução de 700 milhões por ano nos custos dos bens
vendidos em uma base normalizada. Isso unindo a uma possível redução em custos físicos e otimização da presença, poderia resultar em economias de R$ 1 bilhão por ano, completa aí o analista, né, ou CEO, sei lá. Os analistas afirmam que a gerência da empresa está otimizada com relação à melhoria das margens em 2024, influenciada principalmente por um melhor cenário competitivo e maior eficiência, otimizando os custos. Acredito eu também que isso também tem a ver com a melhora do minério de ferro, viu, gente? Como fatos que baseiam essas expectativas estão: primeiro, o esquema de cotas e tarifas de importação para importações no Brasil, recentemente anunciado, que poderia levar a ganhos de participação de mercado em relação aos produtos importados, e a otimização de ativos, incluindo fechamento de capacidade em plantas menores e maior utilização de capacidades em usinas maiores. Estados Unidos, no radar da Gerdau. No cenário externo, o Itaú BBA afirma que a Gerdau notou que a demanda por aço nos Estados Unidos permanece resiliente, com um backlog próximo de 55 dias, acima dos níveis pré-pandemia, e apoiado por iniciativas com a lei de redução da inflação e projetos relacionados à relocalização, tá? A lei citada foi aprovada em agosto de 2022, estabelecendo 430 bilhões de dólares para a execução de medidas ambientais, aumento de impostos corporativos e redução da inflação nos Estados Unidos. Abre aspas. No entanto, a empresa destacou que a demanda pela lei de infraestrutura está demorando mais para se materializar em uma demanda de aço maior do que o esperado anteriormente. Fecha aspas. Complementa o Itaú. A Redditor, TIM, Pague Menos, CCR e os resultados que podem mexer com o mercado. Mais um dia cheio para o balanço das empresas. Veja a seguir os destaques desta segunda-feira, dia 6. Redditor tem salto de 165% no lucro. O grupo de saúde Redditor divulgou lucro líquido de 835,5 milhões de reais no primeiro trimestre, salto de 165,2% ante os primeiros 3 meses do ano passado, conforme relatório de resultados. A Redditor apurou resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Quem que é esse? O EBITDA, de 2,09 bilhões de reais, alta de 37,1% ante o desempenho do primeiro trimestre de 2023,
com margem EBITDA avançando em 13,5% para 17,1%. TIM Brasil tem lucro líquido normalizado de 519 milhões. A TIM Brasil registrou lucro líquido normalizado de 519 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, um avanço de 19% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que é o nosso EBITDA normalizado da companhia, somou 2,89 bilhões de reais, 10,7% acima do registrado nos primeiros 3 meses de 2023, tá? O Pague Menos reduz prejuízo no primeiro trimestre, espera reverter perda no segundo, tá? O Pague Menos reduziu o prejuízo no primeiro trimestre do ano, ajustada pela expansão de 10% na receita bruta do período em relação ao mesmo intervalo de 2023, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira pela empresa, que também é dona da marca Extra Farma, né? A rede de varejo farmacêutico apurou um prejuízo líquido ajustado em 29,6 milhões de reais de janeiro a março, pressionado por despesas financeiras atreladas à aquisição da Extra Farma, mas menor do que a perda de 55,3 milhões de reais um ano antes. A receita bruta da empresa somou 3,95 bilhões de reais, com margem bruta praticamente estável em 29,2%. As vendas, mesmas lojas, subiram 9,6% de janeiro a março, com elevação de 8,5% em Pague Menos e 15,1% em Extra Farma. As vendas nos canais digitais representaram 13,4% da receita bruta. CCR tem alta de 41,5% no lucro do primeiro trimestre. Teve lucro líquido de 449 milhões de reais no primeiro trimestre, crescimento de 41,5% sobre o resultado de um ano antes, em um desempenho acima do esperado pelo mercado, segundo dados da LSEG, tá? A empresa, maior operadora de concessões de infraestrutura de transportes do país, afirmou que o resultado foi apoiado em parte pela redução da Selic, que gerou melhora no desempenho financeiro e avanço nos números de veículos pagantes em rodovias e passageiros transportados em aeroportos, tá? Analistas em média esperavam lucro de 338 milhões de reais, segundo dados da LSEG, tá? Braskem sai
Árabe entra Petrobras, a ação desaba 14%. A Braskem desabou 14,53% na sessão desta segunda-feira, após o fundo árabe, Abdonic, informar que não tem mais interesse em comprar participação da Novonor na companhia. Ao todo, a antiga Odebrecht possui 38,3% da Braskem, dividindo o controle da empresa com a Petrobras. Vocês estão vendo, gente, que esses camaradas, quando eles quebram, eles não quebram? É assim, eles mudam os nomes das empresas e continuam de novo do mesmo jeito. Abre aspas. Fomos informados pela ADNOC que não tem interesse em dar continuidade ao processo de análise, tá? Só um minutinho aqui. Isso. Aí. Fomos informados, então, pela ADNOC, que não tem interesse em dar continuidade ao processo de análise e negociações da Novonor sobre a potencial transação. A Novonor segue plenamente engajada no processo, em linha com o compromisso assumido com suas partes relacionadas, fecha aspas, escreveu a controladora em correspondência. A Braskem, por sua vez, informou que seguirá apoiando os acionistas signatários de acordo do acordo de acionistas da companhia e manterá o mercado informado sobre desdobramentos relevantes, em cumprimento com as legislações aplicáveis, tá? As negociações começaram em novembro de 2023, quando a ADNOC propôs 10,5 bilhões de reais para a compra da participação da Novonor na Braskem. A operação era bem avaliada pelo mercado. Braskem, solução caseira? Em rápido comentário, o Bradesco BBI disse que não sabe o motivo que levou a ADNOC a desistir, mas as razões poderiam potencialmente influenciar outros potenciais licitantes, como a PEC do Kuwait, tá? Isso aumenta as chances de a Petrobras comprar a participação da Novonor na Braskem, o que acionistas apenas 80% de direitos de tag long para os detentores das ações ON. Esperamos que Estou vendo um negócio aqui que tá aí me avexando muito. Esperamos que as ações reajam negativamente, coloca. Apesar disso, em fevereiro, o
CEO da Petrobras, Jean Paul Prats, disse que a Petrobras tem a expectativa de ter um novo sócio na Braskem, com quem dividia a gestão da petroquímica, que hoje tem como principal acionista a Nova Honor, a ex-Odebrecht, né? Não somos nem vendedores nem compradores dessa outra parte da Braskem. Estamos parados observando o processo, tentando em algumas conversas paralelamente, sem influenciar o processo, tá? Conhecer os potenciais parceiros que poderão ser nossos sócios, em igualdade de condições e um novo arranjo societário, fecha aspas, disse Prats. O executivo ponderou que a Petrobras poderá ser elemento decisivo no final das negociações, exercendo ou não o direito de preferência, mas que a intenção não é essa. Abre aspas, a intenção claramente não é exercer direito de preferência, é realmente ter um sócio que a gente possa trabalhar junto, fecha aspas, disse Jean Paul Prats. Abre aspas novamente, é natural que numa nova estrutura congênere de mesmo tamanho, que a gente tenha cogestão de igual para igual, detalhou, com informações da agência Reuters de notícias. E o Ibov? Bom, o Ibovespa fecha no 0-0, tragédia do Rio Grande do Sul para algumas ações. O Ibovespa fechou estável nesta segunda-feira, 6, com preocupações do mercado em relação às enchentes no Rio Grande do Sul e às decisões do governo federal para conter os danos. O índice fechou em leve queda de 0,03% a 128.465 pontos. Nas altas do pregão, com o petróleo e o minério de ferro em elevação, as companhias dessas commodities aproveitaram o impulso. A Petrobras fechou em alta de 0,68% para as ações preferenciais e 0,50% para as ordinárias. Já a Vale fechou em alta de 30%. De 0,30%. Além disso, a Prio se destacou também com mais 0,94% devido a uma perspectiva bem interessante do mercado. Segundo Pedro Marinho Coutinho, especialista em mercados de capitais e sócio da The Hill Capital, apesar do superávit de 1,2 bilhões de reais no mês de março, o Ibovespa não sustentou uma alta sólida devido à preocupação com a tragédia no sul do país. Agora o mercado especula quanto o dinheiro o governo vai precisar investir para reduzir os estragos no Rio Grande do Sul. Bom, se os senhores do mercado querem saber, por mim ele gaste o tanto que for preciso para recuperar um estado tão lindo, tão maravilhoso quanto é o estado do Rio Grande do Sul, né? E a sua gente, é claro, com aquele sotaque maravilhoso. Abre aspas. É lógico que isso precisa ser resolvido
o mais rápido possível, mas isso tudo acaba refletindo um pouco na nossa curva de juros, fecha aspas. Destaca o especialista. As baixas do Ibov. A Braskem despencou 14,53% durante a manhã dessa segunda-feira. A Petroquímica informou que a ANDOC, petroleira estatal dos Emirados Árabes Unidos, desistiu de avaliar o negócio. De acordo com Coutinho, isso é uma novela que já tem um tempinho, e com essa empresa desistindo, o mercado acabou derrubando a ação completa. Devido às chuvas no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, as ações ligadas aos frigoríficos como Marfrig, que caiu 4,92%, Atualmente, o receio do mercado é que a tragédia no estado gaúcho traga uma pressão inflacionária com a perda nas produções do setor agro. Isso não tem como não, né, gente? Isso tá mais do que óbvio que isso vai acontecer, principalmente no arroz. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. Abre aspas, a gente tem uma produção nacional de soja muito forte no estado que pode ter sido perdida no meio desse negócio todo, fecha aspas, afirma o especialista. Além disso, o mercado especula uma menor oferta de animais nos Estados Unidos, o que pode pressionar ainda mais as margens de Marfrig e JBS. O mercado aguarda a decisão do Copom sobre os juros. De acordo com o Coutinho, deve haver uma queda de 0,50% nas taxas, para seguir com a guidance que o Copom tinha dado na última reunião. Dançou, chefe. S&P 500 e as bolsas internacionais em alta com otimismo crescente sobre o Fed. As bolsas de Nova York encerraram o pregão de hoje em território positivo, impulsionado pelo otimismo gerado pelos recentes números de empregos divulgados na última sexta-feira. Esses dados aumentaram as perspectivas de possíveis cortes de juros em futuras reuniões do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Então vamos aos índices. Dow Jones 0,46%, 38.851 pontos. S&P 500 ganha 1,03%, cotado a 5.180 pontos. Nasdaq avança 1,19%, cotado a 16.349 pontos. Perspectivas do Federal Reserve. Dirigentes do Fed têm sinalizado a possibilidade de cortes de juros em respostas aos indicadores econômicos recentes. John Williams, um dos membros com direito a voto nas decisões de juros, afirmou que o Fed está monitorando os dados de perto, mas está em posição para aguardar mais informações antes de agir. Dólar roda estabilidade com investidor de olho no Fed. Agentes financeiros buscam orientações sobre a política monetária americana. O dólar à vista exibe leve
depreciação no início desta tarde, ainda que perto da estabilidade. Em uma sessão marcada por uma agenda de dados mais fracas, né? Os agentes financeiros seguem no aguardo de comentários de integrantes do Federal Reserve, já que buscam orientação sobre a política monetária americana. Nesta segunda, 6, a maioria das divisas tem valorização contra o dólar, o que não ocorre aqui. A justificativa estaria no fato de que, depois da depreciação consistente das últimas sessões, os participantes do mercado estariam mais cautelosos com o movimento daqui, segundo leitura de operadores. Perto das 13 horas, o dólar comercial era negociado em queda de 0,04% a R$ 5,06, depois de ter tocado a mínima de 5,06 e encostado na máxima de 5,9. O euro comercial avançava 0,08% a R$ 5,46. Já o DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de moedas e mercados desenvolvidos, rondava a estabilidade, em queda de 0,01% aos 105,19 pontos. Depois de dados do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll de abril, saírem mais fracos do que o esperado, né, na sexta-feira, o dólar perdeu força globalmente. Hoje, esse movimento se estende lá fora. Das 33 moedas mais líquidas, acompanhadas pelo valor econômico, né, 7 não valorizaram. Como o real esteve à frente no ranking de valorização das últimas 2 sessões, hoje operadores enxergam pouco espaço para um movimento adicional, ainda mais em se tratando de uma semana de decisão de juros aqui no Brasil. Em nota a clientes, os estrategistas do banco BBVA dizem que os integrantes do Comitê de Política Monetária, o Copom, né, têm demonstrado cautela com a desvalorização do real. Abre aspas. Algumas preocupações fiscais também persistem, de modo que uma menção mais específica sobre esse tema, né, no comunicado do BC, pode muito bem ancorar a reprecificação do mercado e pesar sobre o real, uma vez que os cortes que vinham ocorrendo estavam atraindo fluxo e dado força ao real, e a mudança para taxas mais elevadas tenderem a arrastar a moeda brasileira, apesar de deixar o carry mais elevado. O Carrefour no lucro, GPA no prejuízo
Veja resultados dessa terça-feira. O Carrefour Brasil divulgou nessa terça-feira um lucro líquido de 39 milhões de reais no primeiro trimestre, revertendo prejuízo de 113 milhões de reais no mesmo período do ano passado, conforme balanço da varejista de alimentos. Por outro lado, o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, encerrou o primeiro trimestre com prejuízo líquido das operações continuadas de 407 milhões de reais, acima da perda de 319 milhões de reais um ano antes, afetado pela adesão ao programa de quitação de débitos do ICMS com o Estado de São Paulo. Após a venda da sede administrativa, a rede de varejo alimentar, dona da bandeira Pão de Açúcar, também citou menor reconhecimento de créditos fiscais no imposto de renda e CSLL relacionados ao prejuízo fiscal acumulado. Excluindo esses itens, o resultado negativo seria de 194 milhões de reais, contra a perda de 304 milhões de reais na base anual. O GPA, o Grupo Pão de Açúcar, reportou que a partir do primeiro trimestre de 2024, as atividades dos postos de combustíveis passaram a ser tratadas contabilmente como operações descontinuadas, uma vez que estão classificados como disponível para venda. O motivo de fazer essa segregação é exatamente porque nós já anunciamos que essa é uma operação que não vai fazer parte no futuro. Portanto, a gente segrega essa operação como descontinuada, disponível para venda, explicou o diretor-presidente do Grupo Pão de Açúcar, Marcelo Pimentel. Ele afirmou em entrevista a Reuters que a companhia continua avançando em negociações para poder realizar a venda, mas que ainda não teve um desfecho. Abre aspas. No momento em que isso acontecer, vamos comunicar ao mercado, fecha aspas, diz o CEO. No consolidado que contabiliza as operações continuadas e descontinuadas da companhia, a companhia teve prejuízo de 660 milhões de reais ante perda de 248 milhões de reais um ano antes. O resultado operacional medido pelo EBITDA ajustado, porém, saltou de 71,1% para 372 milhões de reais, com a margem aumentando de 5,2% para 8,1%. O Pão de Açúcar Brasil teve um aumento de 41,4% no EBITDA ajustado para 372 milhões de reais, com a margem passando de
6,3% para 8,1% entre os períodos. A receita bruta cresceu 8,2% para 4,8% bilhões de reais, com aumento de 10,3% nas vendas da bandeira Pão de Açúcar e de 22,8% no formato proximidade. A operação de e-commerce teve também um incremento de 25,1%. No período, a margem bruta teve um acréscimo de 1,5% percentual a 2,7%. As vendas em mesmas lojas da rede, que tem quase 70% dos negócios direcionados para o cliente premium, mostraram elevação de 8,1% no primeiro trimestre, com expansão de 9,3% da bandeira Pão de Açúcar. A receita líquida aumentou 10,3%, enquanto as despesas com vendas gerais e administrativa aumentaram 9,2%. Sobre o segundo trimestre, Pimentel afirmou que o Pão de Açúcar experimentou uma ressaca, entre aspas aí, né, na primeira quinzena de abril, após eventos como o Carnaval e a Páscoa se concentrarem nos primeiros 3 meses do ano. Mas desde então a empresa está vendo uma recuperação, né? E começamos bem em maio, adiantou lá o CEO, né? Majestade dividida, 2 ações para arrancar lucros do Ibovespa em maio, segundo 22 analistas. Ai, meu Deus do céu, o que vem aí? Pois é. Abril não foi e não foi mesmo, é um mês que a gente quer esquecer, né? Um mês fácil para os investidores da Bolsa. O Ibovespa, por exemplo, despencou 1,7%. As carteiras recomendadas dos bancos e corretoras também caíram juntas. O período foi marcado por uma série de notícias negativas que vão de crises geopolíticas aos problemas do governo na hora de fechar o orçamento para o ano que vem. Mas, mais do que isso, o que de fato doeu no bolso do investidor foi a inflação ainda resistente dos Estados Unidos. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, continua a bater o pé e ver números fortes para a economia americana. Dessa forma, o que antes era dado como certo, corte, né? Agora se tornou mais nebuloso, como explica a Ágora Investimentos, abre aspas. O mês de abril talvez tenha sido determinante para os investidores globais, enfim, entenderem, né, o quão difícil será a missão do Fed de trazer a inflação para próximo da meta de 2% ao longo dos próximos meses. Ou seria anos, provoca. Diante desse cenário, recorda os principais mercados
mercados internacionais colherem perdas generalizadas e, em muitos casos, acima de 3%, embora não suficientes para reverter os ganhos que foram os 3 primeiros meses do ano. A Empíricos lembra que, na ausência de uma agenda forte de balanço, os mercados focaram na macroeconomia. A inflação comportada no Brasil não foi suficiente para reverter o pessimismo causado pela reinflação nos Estados Unidos, principalmente considerando a interdependência da nossa política monetária com o cenário externo, discorre o analista da Empíricos Research. Tá vendo a hora que a gente fala que o Brasil é data dependente, né, gente? Pois é, né? Mas não é só o Brasil, né? Muitos são data dependente. Não tem jeito de um país sobreviver assim num capitalismo total sozinho, não, né? O único que faz, nem isso, nem a Coreia do Norte, né, com Kim Jong-un lá, com aquelas loucuras dele, né? Com todo esse clima ruim, o fluxo de estrangeiro fugiu em direção aos rendimentos das treasuries pelo quarto mês consecutivo, embora questões específicas internas também possam ter contribuído para isso. Abre aspas. A mudança na meta fiscal de 2025, que passou a ser um déficit zero, antes superávit de 0,5% do PIB anteriormente, além da maior percepção de risco institucional, podem ter exercido sua influência, fecha aspas, e destaca. O analista da Empíricos aqui está mais do que certo. Um país onde o governo não tem uma segurança monetária ao falar que vai conter uma marca de déficit zero em 2024 apenas para ganhar a eleição, e depois que ganha continua ainda batendo nessa tecla para ganhar populismo, né? Aí despenca, porque ele viu que o buraco é mais embaixo e não tem condições nenhuma de fazer o que ele estava querendo, né? Aí começou, e depois veio essa guerra aí juntamente com o Congresso Nacional, né? Aonde ele foi judicializar o que não era para ser judicializado, né? E o lucro das empresas? Apesar do cenário incerto, o BB Investimentos lembra que, mesmo considerando o cenário macro, as expectativas para os lucros das empresas continuam altas, incorporando o quadro macroeconômico e de mercados mais recentes. Chegamos à conclusão que as surpresas negativas em relação ao desempenho da Bolsa no Brasil ao longo desse primeiro trimestre, que tiveram como tema central
o vai e vem das discussões sobre a condução da política monetária nos Estados Unidos não foram traduzidas em revisões negativas de lucros por parte de nossos analistas. Os analistas dizem que, pelo contrário, não houve revisões para baixo das estimativas de resultados para o ano, o que confere à bolsa um suporte de valuation e reafirmar as projeções iniciais sobre o desempenho do índice. O BB tem expectativa de 141 mil pontos para o Ibovespa, tá? Mais indicadas em levantamento realizado pelo Money Times com 22 analistas, 2 pesos pesados entraram para a lista de mais recomendadas: Itaú, né, e a Vale. Segundo o BB Investimentos, a mineradora segue apresentando evolução operacional com controle de custos. Para o banco, a empresa mostra uma alocação de capital, né, disciplinada, sem deixar de entregar um elevado nível de retorno aos acionistas. A avaliação é feita mesmo em um momento de incerteza em relação ao cenário macroeconômico na China e seu enfraquecimento do setor imobiliário. Abre aspas. No primeiro trimestre de 2024, apesar da sazonalidade mais fraca no período, a Vale apresentou crescimento de volumes de minérios ferrosos e de cobre na comparação anual, o que compensou parcialmente os menores preços médios realizados, preservando as margens operacionais, fecha aspas, diz o BB Investimentos. A Vale reportou um EBITDA ajustado de 3,3 bilhões no primeiro trimestre, em linha com o consenso, e registrou a maior produção no período desde 2019, o que ajudou no desempenho de custo no trimestre. A Terra Investimentos afirmou que os resultados recentes, a empresa consolida sua posição com uma escolha atrativa para investidores interessados no setor de mineração. A corretora destacou a retomada esperada para níveis históricos de demanda por aço e a possibilidade de aumento da demanda por metais devido a conflitos como a guerra entre Rússia e Ucrânia. Já o Santander reconhece que a tese de investimento da Vale continua altamente dependente da China. Isso né? Mas diz ver os fundamentos que apoiam os preços do minério de ferro no curto prazo ainda sólidos, especialmente no momento de transição na sazonalidade de produção no Brasil e na Austrália. Olhando para 2024, esperamos que o mercado de minério de ferro
permaneça relativamente equilibrado, disse o banco. Fecha aspas aí, viu, gente? Desculpa aí. Itaú não perde a pose, não perde mesmo, né? Os analistas citam continuidade de resultados favoráveis, para sustentar a recomendação do bancão. Abre aspas, permanecemos com uma indicação do Itaú, pois acreditamos que, dentre os grandes bancos de nossa cobertura, o Itaú segue a opção mais equilibrada entre crescimento e rentabilidade, graças a um mix de crédito favorável dividido entre perfis PJ e PF, pessoa jurídica e pessoa física, grandes empresas e varejo alta renda, disse o BB Investimentos. Para os analistas da instituição, mesmo com prognósticos mais restritivos para o ambiente de política monetária, o Itaú deve registrar um impacto marginal neste momento. O banco, segundo eles, permanece com boas dinâmicas. As quedas recentes das ações são uma oportunidade de ingresso, claro que é. Eu mesmo já comprei Itaú até não ter mais aonde, né? Disseram os analistas, né? O Itaú foi a ação com pior desempenho no setor bancário de grande capitalização em abril, corretíssimo, o que para os analistas do BTG Pactual não faz sentido. Não faz porque não quer, né? A ação é um consenso para os investidores e em um cenário de saque dos fundos de ações, ela pode sofrer, mas não vemos nenhuma razão fundamental para tirá-la, tá? Notaram. Eles afirmam que o Itaú passa pela transformação digital mais eficaz entre os bancos. As premissas fornecidas pelo guidance do Itaú, segundo o BTG, sugerem um lucro líquido de 40 bilhões, mais 12% na base anual em 2024. O Itaú registrou lucro recorde gerencial de 9,8 bilhões, alta de 15,8% ante o mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado no dia 6 de maio. Né? O número ficou em linha com as expectativas da Bloomberg, que aguardava lucro de 9,7 bilhões, né? E teve 9,8, tá vendo? Menção especial para a Petrobras. A Petrobras galgou posições e agora está em terceiro lugar, não figurando na liderança por apenas uma indicação. A petroleira recebeu 12 recomendações contra 9 no mês, tá? A melhora das expectativas das corretoras ocorrem em meio a mais uma polêmica envolvendo pagamento de dividendos. A petroleira chegou a suspender a distribuição de proventos extras em abril, mas voltou atrás.
seguindo o posicionamento da União. No dia 25, a Assembleia Ordinária da Petrobras aprovou a distribuição de um total de 94,3 bilhões em dividendos relativos a 2023, incluindo nessa conta 22 bilhões em dividendos extraordinários. A cifra corresponde a 50% dos 44 bilhões mantidos na reserva de reunião de capital. As ações passaram a ser negociadas ex-dividendo a partir do último dia 3 de maio. Segundo o serviço de notícia broadcast do Grupo Estado, a decisão sobre os 50% restante da reserva será tomada até 31 de dezembro. Para o Santander, embora amplamente antecipe o esperado pelo mercado, o pagamento recente é favorável, pois eleva o dividendo yield 2024 para 13%, considerado um Brent de $86 o barril. A decisão da AGO, né, que foi a reunião da ordinária lá, né, coisa lá da como é que chama? Assembleia Geral Ordinária. A decisão da Assembleia Geral Ordinária inspira confiança em relação ao potencial pagamento dos 50% restante ao longo do ano, o que elevaria o dividendo yield do ano para 17%, disse o banco. O levantamento do Money Times levou em consideração as informações das carteiras de ações divulgadas por 22 instituições. Para abril foram indicadas 79 ações, somando com 213 recomendações. Participaram do levantamento a Agroinvestimento, Ativas Investimento, BB Investimento, Benford, BTG Pactual, CM Capital, Empíricos Resources, Genial Investimento, Guide Investimento, Itaú BBA, Levante, My Capital, Nova Futura, Orama, Pliner, PagBank, Rico, RB Investimento, Safra, Santander, Terra Investimento, XP Investimento. Bolsa fecha em alta e dólar recua com Selic e balanços corporativos em foco. Copom se reúne nesta semana para decidir sobre o patamar da taxa de juros. A Bolsa Brasileira fechou em alta de 0,58% a 129.210 pontos nesta terça-feira, dia de balanços corporativos relevante às vésperas do anúncio da decisão do Banco Central sobre a taxa Selic. Já o dólar encerrou a sessão em leve baixa de 0,13, cotado a R$ 5,06 na venda, também afetado pela queda do rendimento dos títulos dos tesouros americanos, apelidados de Treasuries, no exterior. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, começou a se reunir nesta terça-feira
para decidir sobre o patamar da taxa básica de juros do país. E a resposta sobre o tamanho do corte de 0,5 ponto percentual, se 0,25 sairá no final da tarde da quarta-feira. O mercado segue cauteloso quanto ao anúncio. A expectativa é que o comitê comece a desacelerar o ritmo de cortes da Selic diante de um cenário incerto, tanto aqui quanto no exterior. Por 5 reuniões seguidas, o entendimento entre o comitê foi unânime no corte de 5% de 5 pontos percentuais. Hoje, a taxa Selic está em 10,75% ao ano. E em março, sinalizou que iria repetir a intensidade da redução na reunião de maio. Em se confirmado o cenário esperado, mas a análise é que dificilmente os 9 integrantes do colegiado antevieram que a inflação dos Estados Unidos fosse ficar acima do esperado em março, tampouco que o governo do PT fosse mudar a meta fiscal para 2025 no último mês. Eu gostaria só de fazer aqui abrir um parênteses aqui, que não é recomendação de nada. É o seguinte, você, investidor que está entrando, que está começando agora na bolsa, eu esperaria agora até amanhã ou depois de amanhã para ver a ata do Copom, para ver como que vai sair, o mercado reagir primeiro para depois fazer investimentos, viu? Eu acho que cautela é o melhor remédio para esse tumulto todo, viu? No boletim Focus desta segunda, o BC passou a também adicionar o impacto da tragédia do Rio Grande do Sul ao cálculo de expectativas do mercado financeiro. As fortes chuvas no estado já deixaram 90 mortos, nossa senhora, e o número de afetados pela enchente passa de 1 milhão. Quando a gente olha em termos de projeção, esse desastre tem impactos na safra agrícola, no comércio, nas vendas, no emprego, no conjunto de atividades econômicas do Rio Grande do Sul e, por conta disso, de todo o país, disse Fernando Rocha, chefe de departamento de estatística do BC, durante uma live na segunda-feira. Aí eu peço, que os senhores tenham aí mais um pouco de cautela primeiro, para ver, como que tudo vai sair aí, para depois a gente ver, Então, assim, eu não acho prudente por parte de ninguém. Vocês vão ver aí que a gente que está muito mais tempo no mercado, a gente não tá parado por enquanto. E se a bolsa cair, é uma ótima oportunidade, viu? Cuidado com o que esses analistas falam. É uma ótima oportunidade para você comprar boas ações de empresas sólidas e perenes, bem baratas, tá bom? Gente, nós vamos falar no próximo episódio sobre a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária.
do Banco Central para ver como que ficou toda essa situação aí, tá legal? Então, um forte abraço, obrigado a todos pela audiência. Tchau!